ainda. Eu vou ser rápido, eu prometo para os irmãos, 10 minutinhos só. Tá bom? Vou dar um beijinho na flor aqui. Abra aí a sua Bíblia, Hebreus, capítulo de número 13 e o versículo de número 17. Eu vou ler aqui na nova versão internacional, linguagem de hoje. Se os irmãos quiserem ficar de pé, pode ficar, vamos ler a palavra do Senhor. Eu estou muito alegre essa noite, viu, irmão? Não sou o aniversariante, mas estou alegre, porque eu estou participando junto com ele e com a igreja também aqui, né? Glória a Deus. Diz assim: obedeçam aos seus pastores e siga as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabe que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. E isso não ajudará vocês em nada. Os irmãos podem se assentarem. Glória a Deus. Aqui meus sentimentos ao pastor Joilson, ao Lucas, ao pastor Rosival e a toda a família. Eu sei que já passou um mês, mas eu preciso falar isso aqui, né? Pela partida do pastor Sabrino. Ele partiu, o homem de Deus, né, irmãos? Alguém que sempre me recebeu aqui com alegria muito grande, e hoje ele está nos braços do Senhor. E eu posso dizer que ele está melhor que nós, porque já está na glória, né? Nós estamos aqui ainda lutando, remando o barco, né? Então que Deus assim dê força, continue dando força para a família. Quero aqui também parabenizar o pastor Joilson, meu amigo. É um dos poucos que eu considero como meu amigo, irmão, porque eu tenho poucos amigos. Na verdade, pastor tem poucos amigos, não tem muito, né, pastor? Tem poucos amigos, e aqueles poucos que tem, ainda ele seleciona alguns, né? Porque, na verdade, aliás, deixa eu já terminar essa parte aqui. Então, eu quero aqui parabenizar o meu pastor, meu amigo pastor Joilson, por mais um ano de vida que o Senhor está completando. Deus deu essa dádiva para o Senhor, né? Eu não sei quantos anos, mas é um privilégio, né? 51 anos é mais novo que eu, irmão. E eu quero parabenizar a igreja, viu, irmãos? Porque é difícil alguém lembrar e realizar um culto como esse. A gente sabe que é para Deus, mas a igreja está prestando a Deus um culto de agradecimento pela vida do seu pastor, pela vida do pastor da igreja. Então, pastor, que Deus abençoe o senhor, que Deus lhe dê muitos anos de vida, de saúde, tá bom? Em nome de Jesus. E eu vou deixar uma lembrancinha aqui para o senhor, tá bom? Para o senhor tomar um café. É a bênção de Deus. Tá bom? Amém, pastor. Deus abençoe o senhor. E eu, irmão, me sinto honrado por Deus, por ter sido o pastor escolhido para essa noite, trazer aqui uma palavra, ainda que seja uma breve palavra, mas num culto como esse especial, né? E assim que o pastor Rosival, ele me fez um convite para estar aqui trazendo a palavra da parte de Deus neste culto tão maravilhoso na data de hoje, o Senhor me fez lembrar automaticamente deste versículo bíblico. E o Espírito Santo de Deus, ele formulou na minha mente uma frase. Isso aconteceu na mesma hora. O que o membro pode fazer para ajudar o seu pastor a cumprir com a sua missão?
O que o membro pode fazer para ajudar o seu pastor a cumprir a sua missão. Mas antes de eu falar acerca disso aqui, pastor Joilson, eu estava pensando, ser um verdadeiro pastor é algo de uma gratidão, é ser agraciado por Deus, é ser honrado por Deus, é ser privilegiado por Deus. Por que eu digo isso? Porque o Senhor foi alguém escolhido dentre muitos. Deus escolheu o Senhor dentre muitos para operar com Ele na obra dele, no reino dele. E Deus lhe confiou esse rebanho, essa igreja para o Senhor pastorear. Eu tenho para mim que o cargo, o ministério pastoral, ele é um dos cargos mais especiais que há na terra. Mais especial que o cargo de um presidente, de um vereador, de um deputado, de um juiz. Ou seja lá qual for o cargo de um pastor é mais especial do que tudo isso. Porque ele está lidando com o povo de Deus, com o rebanho de Deus. Então o Senhor é honrado, está sendo honrado por Deus. E a igreja sabe que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, versículo 11, e é Deus que dá pastor à igreja. Por isso, gratidão, gratidão, gratidão. Vocês devem ser gratos a Deus, por Deus ter preparado um pastor, um verdadeiro pastor, um homem de Deus para liderar vocês. E eu vou dizer mais, pastor, para ser pastor, um verdadeiro pastor no dia de hoje, ele está diante de um dos maiores desafios dos últimos dias. Porque os nossos irmãos pastores de outrora, eles tiveram seus desafios. Mas eles tinham uma igreja que orava mais, um povo que jejuava mais, um povo que evangelizava mais, um povo que lhe apoiava mais. Mas hoje está difícil. Hoje poucos oram. Hoje poucos jejuam. Hoje poucos fazem a obra. Está difícil os tempos, momentos que nós estamos vivendo. Mas eu vou dizer uma coisa, pastor. O Senhor louva a Deus. O Senhor deu uma igreja que eu creio. E ainda que não seja todos, ou que eu não sei a minha quantidade, mas o Senhor tem alguém que apoia o Senhor. O Senhor tem alguém que apoia. Glória a Deus. E aí, irmão, voltando lá no texto que eu li, esse texto me chama muita atenção, porque eu vejo aqui, e nós estamos diante de um mandamento de Deus. É o mandamento do Senhor. E a igreja e os membros obedeçam aos seus pastores, a sua liderança. Porque se houver o apoio, irmãos, ouça isso aqui, eu vou terminar, o pastor ainda vai falar. Mas se houver o apoio, olha o que a Bíblia diz: obedeça aos seus líderes e siga as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Então, se o rebanho, ele obedece o seu pastor, entendendo que ele foi alguém escolhido por Deus, separado por Deus, para cuidar do rebanho, para alimentar o seu rebanho, para preparar o rebanho para o encontro com o mestre. Porque o pastor um dia ele vai dar conta do seu rebanho. Agora, irmãos, olha aqui. Mas o que me chama muita atenção
É a segunda parte desse versículo também. Ele diz assim, ó: se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. Se houver uma obediência, se a igreja ouvir a voz do seu pastor, porque hoje nós estamos vivendo em um tempo e há uma turma aí e não respeita, nem obedece liderança. Eles dizem que deve obediência a Deus, mas toda autoridade é constituída por Deus. Foi Deus que colocou a liderança para que conduza o rebanho. Imagine um rebanho sem liderança. Então, quando o rebanho obedece o seu pastor, isso traz alegria para o pastor. Ele trabalha com alegria, isso lhe traz satisfação. Eu ia entrar em outra questão aqui, mas não dá por causa do tempo. Mas olha só o que diz a Bíblia: se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se você não obedecer, eles trabalharão com tristeza. E isso não ajudará vocês em nada. Ou seja, quando o pastor pedir para vocês fazerem algo, faça com afinco, faça com alegria, faça com amor, faça com dedicação. A Bíblia diz: tudo quando fizer, nada façais por contenda e nem por vanglória, mas por humildade. E aí eu entro nessa questão aqui: o que é que o membro ele pode fazer para ajudar o seu pastor na sua missão? E eu estava agora à tarde meditando na palavra de Deus, e eu escrevi algumas coisas aqui. Uma das coisas que o membro deve entender, e deve haver no membro, é a compreensão de que o pastor não é um super-homem. A esposa do pastor não é uma mulher maravilha. O pastor é um ser humano. É um homem de carne e osso. E tem sentimentos. E tem emoções. É alguém que muitas das vezes está aqui pregando, ensinando. Mas só Deus sabe como está o seu interior. Termina o culto, ele passa horas e horas atendendo as pessoas. Abre mão do seu tempo para sua esposa, para os seus filhos, para se dedicarem à obra, para honrar o chamado. Porque ama a Deus, ama a obra, ama a igreja. Então, uma das coisas que o membro precisa é compreender que o pastor é um homem, é um ser humano, e às vezes está aqui sorrindo, mas só ele, Deus, sabe tantos problemas para resolver dos membros, principalmente dentro da igreja. Ame o seu pastor, apoie o seu pastor, dê a mão a ele, ajude a ele, chore com ele. Glória a Deus. A missão do pastor é uma missão árdua, é uma missão difícil. É uma missão difícil. E se não houver a cooperação, primeiro Deus, a ajuda de Deus, mas se a igreja não cooperar, fica difícil. Então a igreja precisa apoiar, irmãos. Se até hoje vocês têm apoiado esse homem de Deus, continua apoiando, continua ajudando, estenda a mão, seja companheiro, companheirismo. Às vezes o pastor se encontra sozinho, procurando um ombro amigo, e é crítica de tudo quanto é lado. Ajude o seu pastor,
Ajude, seja companheiro dele. Seja companheira da esposa do seu pastor. Glória a Deus. Outra coisa aqui também. Esteja disposta a sofrer com o seu pastor. A sofrer com a sua liderança. Olha o que Paulo disse para Timóteo. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Houve um momento na vida do apóstolo Paulo que ele disse que todos lhe desampararam. E ele pedia para que Timóteo fosse estar com ele. Porque é um momento que ele está vivendo, um momento difícil. Irmão, se você não puder ajudar o seu pastor, também não critique, não fale mal dele. E não aceite ninguém também falar. Ajude a ele a carregar essa carga. Porque dessa forma você verá uma igreja melhor. Você verá seu pastor alegre, com disposição, com força, com garra para continuar a obra. Ajude o seu pastor, ajude a sua liderança. Vou terminar. Obedeça aos seus líderes e siga as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso. Quando o pastor traz uma admoestação, uma palavra que bate dentro de nós, parece que vai nos ferir, porque nós estamos naquele momento, naquela situação e precisamos ser confrontados com a verdade. É Deus usando para nos trazer para mais perto. É o pastor orientando, é o pastor ensinando, porque a vontade do pastor não é perder nenhuma ovelha, é entregar, não é só 99, mas é 100 ovelhas e Deus colocou na mão dele. Porque sabe que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. E isso não ajudará vocês em nada. Obedeça a sua liderança. Ouça a voz do seu pastor e não a voz do mercenário. Ouça a voz do seu pastor e não a voz do mercenário. Deus está trazendo isso aqui agora. Porque o mercenário não tem compromisso com Deus. O missionário só quer a lã das ovelhas. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe essa igreja. E vocês continuem amando esse pastor, para que ele possa continuar fazendo esta obra com alegria, com amor, com dedicação. Amém, pastor? Eu já passo, não sei se é por Lucas.